Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, 3 de abril. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. Moradores de Cariacica vivem madrugada de pânico por causa de confronto entre bandidos e polícia. Os tiros podiam ser ouvidos de longe. 2 pessoas morreram, uma delas uma estudante de apenas 18 anos, vítima de bala perdida. Petrobras anuncia investimentos de 10 bilhões de reais para o Espírito Santo nos próximos 5 anos. E a volta da linha verde na praia de Camburi divide a opinião dos motoristas. Agora, no Link Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. A gente abre o link de hoje, infelizmente, falando de violência. A madrugada foi de pânico para os moradores de Porto Novo, em Cariacica. Bandidos armados com metralhadoras trocaram tiros com a polícia militar. Durante o confronto, um rapaz, que segundo a PM seria um criminoso, foi morto. E uma estudante de 19 anos foi atingida por uma bala perdida. Nas imagens feitas por moradores, é possível ver o confronto entre policiais e criminosos. Ruas bloqueadas por barricadas e tiros. Cápsulas estavam por todos os lados. De acordo com o comandante da Polícia Militar, o confronto começou durante um patrulhamento da PM. Foi um confronto armado, os nossos policiais militares estavam patrulhando, fizeram uma abordagem, foram recebidos a tiros, revidaram. O bloqueio promovido aqui no bairro, na via, o fogo ateado em pneus, foi ateado por pessoas que têm ligação com o tráfico. Pela manhã, comerciantes retiravam o material que foi usado nas barricadas e limpavam a rua. De acordo com a polícia, 5 pontos de barricadas foram registrados. Um desses pontos aqui nesta rua. Inclusive a gente vê ali os restos de 2 pneus que foram queimados. E nessa rua funciona uma escola. A escola foi atingida por vários tiros. Uma bomba de efeito moral chegou a ser lançada no pátio e estilhaços atingiram o teto. Aconteceu depois do horário de aula, mas infelizmente escolheram esse local. Vamos aqui, estamos presentes, vamos continuar presentes, garantindo o acesso dos alunos à escola e garantindo a segurança da comunidade escolar. Durante a troca de tiros, um rapaz de 20 anos, que segundo a polícia seria um criminoso, acabou morto. O indivíduo que foi baleado, que foi morto, ele enfrentou a polícia. Recebeu a resposta adequada. Se isso tem que acontecer, a polícia tem que agir de acordo proporcionalmente à agressão. A agressão foi para tirar a vida de um policial. O policial reagiu adequadamente na nossa visão. Já a estudante Caroline do Rosário, de 18 anos, estava perto do colégio quando foi atingida por uma bala perdida. As circunstâncias que ela foi baleada também a gente está levantando. Muito provavelmente pode não ter nenhuma relação com o que aconteceu ontem. Pode ter sido outra circunstância, isso está sendo investigado. O comandante da PM afirmou que a polícia continuará no bairro e que a população deve seguir a vida normalmente. Pode voltar à sua vida normal, voltar a estudar, voltar a trabalhar. Nós estamos aqui no bairro com o 7º Batalhão, com a Força Tática do 7º, com a Companhia Independente de Missões Especiais, com a Companhia Especial de Operações com Cães. A aeronave vai apoiar, nós vamos saturar o bairro e, paralelamente a isso, fazer um trabalho forte de inteligência policial. E a Caroline, a jovem atingida pela bala perdida e durante o confronto em Porto Novo, chegou a ser levada para o hospital, mas ela não resistiu. As informações com o repórter Rodrigo Schroeder. A estudante Caroline do Rosário Matos estava internada aqui no Hospital São Lucas, em Vitória, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de hoje, por volta das 15 horas. A informação da morte foi dada pela família, que esteve aqui durante todo o dia. A mãe de Caroline falou que espera justiça. Eu espero a justiça de Deus, porque dele é divina, ele sabe todas as coisas, eu entrego na mão dele e creio que a justiça será feita por ele. Não tenho mágoas, não tenho rancor, mas eu só entrego na mão de Deus, que quem da onde partiu, de onde veio, só Deus sabe, então é Deus que vai fazer justiça. E eu creio que a justiça vai vir da parte dele, em nome de Jesus. Então, infelizmente, nós estamos aí hoje. Eu sei minha filha. Vai deixar muita saudade.
Infelizmente. A família autorizou a doação dos órgãos de Caroline. Ela tinha um filho de 1 mês. Infelizmente, esses sonhos dela de cuidar do filho dela, que ela amava muito, foi interrompido. Infelizmente. Adriana. Muito triste essa história, né? Nós vamos continuar acompanhando aqui no link. Bom, agora nós vamos à nossa redação com a Carol Monteiro, que tem outras notícias desta terça-feira pra gente. Boa noite pra você, Carol. Boa noite, Adriana. Um homem foi preso depois de se passar por um delegado federal em Vila Velha. No momento da prisão, Luíde Cristiano de Oliveira, de 45 anos, usava um colete distintivo e até uma arma falsa. Na tentativa de não ir para a delegacia, ele ainda tentou subornar os policiais. O suspeito foi preso na noite de ontem no Ibis. Luíde foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e, em depoimento, disse que presta serviços na área de informática. Ainda afirmou que já atuou como PM em Minas Gerais. O suspeito foi autuado em flagrante por corrupção ativa e também por fingir ser funcionário público. Ele foi levado para o centro de triagem de Viana. Bom, e policiais militares apreenderam hoje uma submetralhadora de fabricação caseira, um carregador, 3 munições calibre .40 e uma bucha de maconha no bairro Jardim Carapina, na Serra, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O indivíduo, que estava com o mandado em aberto, estava na casa e foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Mudando de assunto, o Ministério Público Federal no Espírito Santo instaurou um inquérito civil para apurar uma possível omissão da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização da BR-259 no estado. O procedimento foi instaurado após a representação do superintendente regional do DENIT no Espírito Santo, André Luiz Martinez, relatando a fuga de veículos na fiscalização da balança móvel instalada na rodovia, além de ameaças recebidas pelos servidores que atuam no local. Para o Ministério Público, a possível falta de fiscalização policial dá certeza de impunidade aos infratores e aumenta ocorrências, gerando danos à rodovia e aos próprios usuários. Em nota, a PRF informou que não foi notificada e não teve acesso ao inquérito do Ministério Público, estando impossibilitados de emitir manifestação acerca de uma possível ausência e omissão de fiscalização em rodovias federais no estado. Bom, e para encerrar, o presidente do MDB Capixaba, o deputado federal Lelo Coimbra, recebeu hoje a manifestação do próprio governador Paulo Artung de que permanecerá no partido. Em nota, o MDB disse que a presença de Paulo Artung fortalece a organização das forças políticas para o processo eleitoral, permitindo discutir o futuro do Espírito Santo com base na responsabilidade fiscal associada à responsabilidade econômica e social. Adriana. Obrigada, Carol. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a volta da linha verde em Vitória e os investimentos anunciados pela Petrobras para o estado. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. De volta com o nosso link para todo o estado. Foi lançado ontem no Palácio Anchieta, aqui em Vitória, o Anuário da Indústria do Petróleo. O estudo foi produzido pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo. Durante o lançamento, que contou com a presença do presidente da Petrobras, Pedro Parente, foram anunciados investimentos para o setor. Este é o primeiro estudo aprofundado sobre a cadeia produtiva do petróleo no Espírito Santo, o mais importante setor industrial do estado. No ano de 2016, a produção capixaba passou a representar 16% do total de petróleo produzido no país. Foram 144,2 milhões de barris. Só de royalties, o estado recebeu mais de 1,68 bilhão de reais. Durante a solenidade de entrega do anuário, que contou com a presença do presidente da Petrobras, Pedro Parente, foram anunciados investimentos de 10 bilhões para o setor nos próximos 5 anos.
A transferência de uma unidade de operação aqui para o Espírito Santo, que vai trazer mais de 700 profissionais aqui para o nosso estado e criar melhores condições de contratação de serviços locais. O anúncio também aqui do entendimento que foi construído com a BR Distribuidora, para que nós possamos zerar todas as pendências jurídicas em relação à distribuição do gás no estado. Ainda durante o encontro, o governador Paulo Artung também anunciou a criação, junto à BR Distribuidora, de uma empresa pública de distribuição de gás no Espírito Santo e sancionou o projeto de lei que permite incentivos fiscais para o setor. É uma legislação que permite e contribui para novos investimentos no setor de petróleo. Ele desonera os custos de produção de petróleo. O Espírito Santo e São Paulo já aderiram ao Repetro e ele vai criar condições melhores de investimento no setor no Espírito Santo. A Prefeitura de Vitória conseguiu na Justiça derrubar a liminar que suspendia o funcionamento da linha verde. Já na próxima semana, a faixa exclusiva estará de volta com mais uma novidade. O anúncio do retorno da linha verde desagradou alguns motoristas. Minhas crianças estudam no Sacré-Cœur e eu acho que embola demais o trânsito. Tem que ter uma outra solução, mas não é exatamente essa. Eu sou totalmente contra. Acho que Vitória não tem suporte para estar retirando uma via, né, do trânsito comum para estar sendo exclusiva para ônibus. A Prefeitura de Vitória conseguiu derrubar a liminar que suspendia a faixa exclusiva para ônibus criada na Avenida Dante Michelini. E a linha verde voltará a funcionar na próxima semana, de 6 da manhã às 8 da noite. A linha verde volta na próxima terça-feira, dia 10, com novidade. Agora, carros com mais de 3 passageiros poderão trafegar também pela via. Antes, apenas ônibus, vans e táxis podiam percorrer a linha verde. A novidade, chamada de carona solidária, foi apoiada por alguns motoristas. Eu acho justo, porque às vezes a linha fica totalmente vazia e fica a gente no trânsito aqui parado, entendeu? Boa ideia, porque a maioria dos carros andam com uma pessoa, né? Mas mesmo assim tem que analisar para ver como vai ser no final. Nos pontos de ônibus, nenhum passageiro quis gravar entrevista. Mas ontem à tarde, em coletiva à imprensa, o secretário de Transporte e Trânsito de Vitória defendeu mais uma vez o projeto. São vias que daqui a alguns anos elas vão parar. Daí a necessidade de priorizar o transporte coletivo, daí a necessidade da gente criar essa conscientização que o veículo ocupado por uma única pessoa, ele não tem condições de sustentabilidade dentro das cidades. Não é só Vitória. Todas as capitais do Brasil já adotaram sistemas de faixas exclusivas e Vitória está trazendo esse conceito para cá porque é um conceito absolutamente consagrado para que nós possamos melhorar o trânsito e a mobilidade das nossas cidades. O secretário disse ainda que nos próximos 30 dias, os guardas de trânsito estarão orientando os motoristas na via e que não haverá multa. Após esse tempo de orientação, que é importante falar, nós não estamos marcando uma data para encerrar o período de adaptação e orientação, não estamos marcando uma data, estamos dizendo que esse período se dará por pelo menos 30 dias. Após isso, a fiscalização se dará com o uso das câmeras que já estão instaladas e também com a própria presença dos agentes de trânsito que já fiscalizam o trânsito da cidade de uma forma geral, fiscalizam outras infrações também. A Prefeitura espera a colaboração da população para que o projeto funcione. Nós estamos num período de adaptação e teste, nós estamos apostando na educação, nós estamos apostando na orientação dos motoristas, nós estamos apostando que a cidade, as pessoas que frequentam a nossa cidade vão seguir a regra, que é não transitar na linha verde se estiver com um carro particular com menos de 3 ocupantes. Ainda falando sobre trânsito, a Avenida Adalberto Simão Nader ainda não está totalmente liberada como prometido. Os motoristas estão confusos porque, segundo eles, falta sinalização. O letreiro luminoso no meio da Avenida Adalberto Simão Nader foi instalado para ajudar os motoristas depois das mudanças no trânsito com a inauguração do novo aeroporto. Mas os trabalhos de adequação continuam e funcionários da Prefeitura fazem ajustes. Tá um pouco complicado ainda, tá faltando muita coisa ainda. Desde o dia 28 de março, os motoristas esperam pela liberação total da Adalberto Simão Nader. Apenas um dos lados da Avenida Adalberto Simão Nader está funcionando. Este lado aqui, que seguia para Fernando Ferrari e agora será alterado em direção à Praia de Camburi, está interditado. Para os motoristas que utilizam a avenida, a sinalização ainda está confusa e é necessário atenção. Também é precário ainda, tem que melhorar. Tem que melhorar? Tem que melhorar, sinalizar mais.
porque senão o povo chinela, né? Eu ainda estou achando complicado porque é a primeira vez que eu estou passando aqui, né? Para este taxista, está tudo tranquilo. Tá bom. É só ficar mais atento? Só ficar mais atento, mas tá tranquilo. Em nota, a Prefeitura de Vitória disse que já executou a sua parte no serviço que era necessário para a liberação da Avenida Adalberto Simão Nader e que o trecho que ainda não está liberado é de responsabilidade da Infraero. A seguir, como fica o plano diretor urbano de Vitória com as emendas feitas pelos vereadores? O Link Espírito Santo volta já. Link de volta e agora nós vamos ver o que é notícia hoje no nosso portal R5 com Emanuela Teixeira. Oi, Manu, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. O governo do estado anunciou hoje a construção de mais um centro de ensino técnico. A nova unidade será implantada no município de Afonso Cláudio, na região serrana, e deverá começar a funcionar a partir de abril de 2019 com 10 cursos técnicos. Ao todo, serão investidos mais de 9 milhões de reais nas obras. A escola faz parte do programa Brasil Profissionalizado, que tem como meta oferecer unidades de ensino técnico com capacidade para atender até 1.200 alunos. A partir da próxima semana, a Secretaria de Ciência e Tecnologia fará uma pesquisa junto às prefeituras da região para definir quais cursos deverão ser oferecidos. E hoje começa o Festival Gastronômico Gourmet no município de Santa Teresa. Este ano, o evento terá como tema A Itália é Aqui, para comemorar a lei que reconheceu a cidade como pioneira na imigração italiana no Brasil. Além de pratos típicos italianos, o festival também contará com apresentações musicais, aulas show de gastronomia e exposições artísticas. No portal R5, você confere a programação completa. A gente volta com você, Adriana. Obrigada, Manu. Bom, na semana passada, os vereadores de Vitória votaram o plano diretor urbano da capital com 18 emendas. E esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Bom, é isso mesmo. O novo plano diretor urbano, que norteia o crescimento e o funcionamento da cidade, foi votado e aprovado. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária de Desenvolvimento da cidade de Vitória, Lenise Loureiro. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada pela presença aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você. Boa noite, obrigada por estar aqui. Bom, secretária, para a gente começar a conversa, foram 56 emendas, dentre elas 18 aprovadas. A prefeitura já esperava esse número? Como que foi essa aprovação? Sim, nós já sabíamos que algumas emendas seriam aprovadas, até demos algum opinamento em relação à possibilidade de aprovação por ir ao encontro do objetivo que já conhecíamos da cidade. Então eram aperfeiçoamentos que deixaram de ser percebidos quando da discussão lá atrás, né, que o Executivo conduziu, naquela etapa anterior. Então um grande número dessas aprovadas nós tínhamos conhecimento e achávamos de bom tom que fossem aprovadas. E mexeu muito na estrutura do que já havia sido planejado pela Prefeitura? Não, nós temos alguns pontos que são divergentes da opinião da Prefeitura e do que foi decidido no encontro da cidade e estamos esperando o momento de receber este conteúdo já formatado, né, no formato de uma lei, como aquela que mandamos antes para a Câmara de Vitória, sim, que chegará ao prefeito agora já com essas considerações, com esses votos com essas de possíveis alterações. Com as alterações. E aí o prefeito vai submeter a parte técnica e também a Procuradoria-Geral do município, quando o Procurador-Geral dará o opinamento ao prefeito sobre o veto ou a aprovação. Então nós estamos aí. Bom, secretária, um ponto polêmico que a gente já vem observando e já vem analisando também em relação ao Parque Tecnológico. O que foi aprovado, o que vai modificar, o que a cidade, o que a população pode esperar? Nós tivemos uma ampla discussão sobre a questão se no espaço destinado ao Parque Tecnológico seria residencial apenas, ou não residencial,
ou se possibilitaríamos de alguma forma a chegada de residências. Então, é uma área muito grande, né? É uma área grande, uma área de mais de 200 mil metros quadrados no total dos loteamentos existentes, né? Ou possíveis áreas de loteamento. Então, nesses espaços, essa discussão aconteceu muito ampla. O setor produtivo, que é a indústria da tecnologia da informação, enfim, toda a indústria criativa e toda a universidade se dispôs a discutir, mas disseram, olha, tem que ser não residencial. E aí a votação foi acontecendo nas assembleias, no Conselho do Plano Diretor Urbano e aí no encontro da cidade, onde que não se viu possibilidade de permitir residências nesses espaços. Só que a Câmara entendeu de outra forma. Nós vamos aguardar, como eu disse, a chegada dessa redação proposta pela Câmara e vamos analisar junto à equipe técnica, vamos conversar com o setor produtivo e posicionar ao prefeito sobre a constitucionalidade, sobre o procedimento adotado na Câmara, enfim, tudo para a tomada da decisão. E os ambientalistas também criticaram a retirada das zonas de proteção ambiental da Vale. O que ficou definido dentro dessa nova aprovação do PDU? De fato, os vereadores optaram pela retirada do zoneamento de proteção ambiental. Mas isso não significa dizer que retiraram a proteção ambiental, porque a proteção ambiental ela já é imposta na lei, nas leis federais, de criação, de definição o que é uma área de proteção ambiental. Então, foi explicado pelos vereadores que essa criação de uma zona de proteção ambiental, já no urbanisticamente falando, isso só traria entraves para a produção, para a atividade produtiva das empresas, do zoneamento industrial que está no PDU. Então, assim, eles entenderam que era dispensável, que a proteção ambiental seria assegurada já pelas leis em vigor, leis nacionais, e que não seria necessário criar mais entraves burocráticos de aprovações dentro do parque industrial, no caso da zona industrial, que seria essa criação da zona de proteção ambiental. Então, secretária, para a gente finalizar, dentro da medida do possível, das emendas que foram aprovadas, foi pacífica a conversa? Foi aprovada e foi assim, de acordo com o que a prefeitura já imaginava ou não? Poderia ter sido mais tranquila, né? Nem tudo, né? Foi exatamente como a cidade aprovou no encontro da cidade. Mas cabe a nós entender esse processo como um processo democrático e a participação dos vereadores. Eles são os representantes também, né? Não são só aqueles eleitos por enquanto da cidade, eles são os eleitos pelo povo da cidade e fizeram suas contribuições. Então, nesse momento, nós temos, como eu disse, o tempo do Executivo conhecer melhor o que foi aprovado e se manifestar. Mas entendemos as razões ali colocadas e vamos buscar aí a melhor redação do plano diretor que a gente quer para Vitória. Até mesmo para colocar em prática da melhor maneira possível, né? Sim, com certeza. Bom, secretária, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. É um prazer estar com vocês. A gente que agradece. Adriana, a gente volta aí no estúdio com você. Boa noite a todos. A gente vai agora para o intervalo rapidinho e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta e agora nós vamos ver o que é notícia hoje no nosso portal R-Sim com a Emanuela Teixeira. Oi, Manu, muito boa noite para você. Boa noite, Adriana. O governo do estado anunciou hoje a construção de mais um centro de ensino técnico. A nova unidade será implantada no município de Afonso Cláudio, na região serrana, e deverá começar a funcionar a partir de abril de 2019 com 10 cursos técnicos. Ao todo, serão investidos mais de 9 milhões de reais nas obras. A escola faz parte do programa Brasil Profissionalizado, que tem como meta oferecer unidades de ensino técnico com capacidade para atender até 1.200 alunos. A partir da próxima semana, a Secretaria de Ciência e Tecnologia fará uma pesquisa junto às prefeituras da região para definir quais cursos deverão ser oferecidos. E hoje começa o Festival Gastronômico Gourmet no município de Santa Teresa. Este ano, o evento terá como tema A Itália é Aqui,
para comemorar a lei que reconheceu a cidade como pioneira na imigração italiana no Brasil. Além de pratos típicos italianos, o festival também contará com apresentações musicais, aulas show de gastronomia e exposições artísticas. No portal RSim, você confere a programação completa. A gente volta com você, Adriana. Obrigada, Manu. Bom, na semana passada, os vereadores de Vitória votaram o plano diretor urbano da capital com 18 emendas. E esse é o assunto da entrevista exclusiva de hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Bom, é isso mesmo. O novo plano diretor urbano, que norteia o crescimento e o funcionamento da cidade, foi votado e aprovado. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a secretária de Desenvolvimento da cidade de Vitória, Lenise Loureiro. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada pela presença aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você. Boa noite, obrigada por estar aqui. Bom, secretária, para a gente começar a conversa, foram 56 emendas, dentre elas 18 aprovadas. A prefeitura já esperava esse número? Como que foi essa aprovação? Sim, nós já sabíamos que algumas emendas seriam aprovadas, até demos algum opinamento em relação à possibilidade de aprovação por ir ao encontro do objetivo que já conhecíamos da cidade. Então eram aperfeiçoamentos que deixaram de ser percebidos quando da discussão lá atrás, né, que o Executivo conduziu, naquela etapa anterior. Então, um grande número dessas aprovadas nós tínhamos conhecimento e achávamos de bom tom que fossem aprovadas. E mexeu muito na estrutura do que já havia sido planejado pela Prefeitura? Não, nós temos alguns pontos que são divergentes da opinião da Prefeitura e do que foi decidido no encontro da cidade e estamos esperando o momento de receber este conteúdo já formatado, né, no formato de uma lei, como aquela que mandamos antes para a Câmara de Vitória, sim, que chegará ao prefeito agora já com essas considerações, com esses votos com essas de alterações. Possíveis alterações. Com as alterações. E aí o prefeito vai submeter a parte técnica e também a Procuradoria-Geral do município, quando o Procurador-Geral dará o opinamento ao prefeito sobre o veto ou a aprovação. Então, nós estamos aí. Bom, secretária, um ponto polêmico que a gente já vem observando e já vem analisando também é em relação ao Parque Tecnológico. O que foi aprovado? O que vai modificar? O que a cidade, o que a população pode esperar? Nós tivemos uma ampla discussão sobre a questão se no espaço destinado ao Parque Tecnológico seria residencial apenas ou não residencial ou se possibilitaríamos de alguma forma a chegada de residências. Então, é uma área muito grande, né? É uma área grande, uma área de mais de 200 mil metros quadrados no total dos loteamentos existentes, né? Ou possíveis áreas de loteamento. Então, nesses espaços, essa discussão aconteceu muito ampla. O setor produtivo, que é a indústria da tecnologia da informação, enfim, toda a indústria criativa e toda a universidade se dispôs a discutir, mas disseram, olha, tem que ser não residencial. E aí a votação foi acontecendo nas assembleias, no Conselho do Plano Diretor Urbano e aí no encontro da cidade, onde que não se viu possibilidade de permitir residências nesses espaços. Só que a Câmara entendeu de outra forma. Nós vamos aguardar, como eu disse, a chegada dessa redação proposta pela Câmara e vamos analisar junto à equipe técnica, vamos conversar com o setor produtivo e posicionar ao prefeito sobre a constitucionalidade, sobre o procedimento adotado na Câmara, enfim, tudo para a tomada da decisão. E os ambientalistas também criticaram a retirada das zonas de proteção ambiental da Vale. O que ficou definido dentro dessa nova aprovação do PDU? De fato, os vereadores optaram pela retirada do zoneamento de proteção ambiental. Mas isso não significa dizer que retiraram a proteção ambiental, porque a proteção ambiental ela já é imposta na lei, nas leis federais, de criação, de definição, o que é uma área de proteção ambiental. Então, foi explicado pelos vereadores que essa criação de uma zona de proteção ambiental, já no urbanisticamente falando, isso só traria entraves para a produção, para a atividade produtiva das empresas, do zoneamento industrial que está no PDU. Então, assim, eles entenderam que era dispensável, que
proteção ambiental seria assegurada já pelas leis em vigor, leis nacionais, e que não seria necessário criar mais entraves burocráticos de aprovações dentro do parque industrial, no caso da zona industrial, que seria essa criação da zona de proteção ambiental. Então, secretária, para a gente finalizar, dentro da medida do possível, das emendas que foram aprovadas, foi pacífica a conversa? Foi aprovada e foi assim, de acordo com o que a prefeitura já imaginava ou não? Poderia ter sido mais tranquila, né? Nem tudo, né? Foi exatamente como a cidade aprovou no encontro da cidade. Mas cabe a nós entender esse processo como um processo democrático e a participação dos vereadores. Eles são os representantes também, né? Não são só aqueles eleitos por enquanto da cidade, eles são os eleitos pelo povo da cidade e fizeram suas contribuições. Então, nesse momento, nós temos, como eu disse, o tempo do Executivo conhecer melhor o que foi aprovado e se manifestar. Mas entendemos as razões ali colocadas e vamos buscar aí a melhor redação do plano diretor que a gente quer para Vitória. Até mesmo para colocar em prática da melhor maneira possível, né? Sim, com certeza. Bom, secretária, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. É um prazer estar com vocês. A gente que agradece. Adriana, a gente volta aí no estúdio com você. Boa noite a todos. A gente vai agora para o intervalo rapidinho e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Link de volta, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. Um casal ficou ferido após um acidente envolvendo 3 carros ontem à noite, próximo ao distrito de Boapaba, aqui em Colatina. A colisão foi na ES 080. O acidente foi no início da noite desta segunda-feira e envolveu 3 veículos, um Fiat Uno, um Citroën C4 e um Etios Toyota. A colisão entre os carros aconteceu numa curva próxima ao distrito de Boapaba, na ES 080, estrada que liga Colatina ao município de São Roque do Canaã. Apesar dos veículos terem ficado bastante destruídos, segundo informações colhidas na manhã desta terça-feira, apenas 2 pessoas que estavam no Uno se feriram. João Luiz Rosa, de 50 anos, que teve um corte profundo na cabeça, e sua esposa, Morgana Célia Torezani Rosa, de 47 anos, que teve fratura em uma das mãos e fêmur. Ambos seguem hospitalizados e em observação. Tá aí detalhes desse acidente sem vítima fatal que aconteceu na noite de ontem na ES 080, próximo ao distrito de Boapaba, aqui em Colatina. E um piloto de parapente morreu na tarde desta segunda-feira após cair durante a realização das provas do Pan-Americano que está sendo realizado na rampa do Monjolo, na zona rural de Baixo Guandu, região noroeste aqui do estado. Ele tinha 40 anos de idade e era considerado um dos mais experientes da competição. De acordo com informações recebidas, por volta das 12 horas teve início o segundo dia de provas do Pan-Americano de Parapente. Minutos depois, o piloto brasileiro Alexandre Redinger de Jesus, do estado do Rio de Janeiro, teria caído em uma região de difícil acesso nas proximidades onde estão acontecendo as provas. Logo em seguida, equipes de socorro iniciaram as buscas, vasculhando toda a área na tentativa de encontrar e resgatar o piloto. Por volta das 4 horas da tarde, o corpo do piloto foi encontrado caído em um matagal já sem vida. Alexandre era considerado um piloto experiente e um dos melhores competidores. O local do acidente é de difícil acesso numa montanha em Baixo Guandu e para chegar os socorristas tiveram dificuldade. Até um helicóptero da Polícia Militar saiu de Vitória para ajudar nas buscas. Alexandre era natural de Campo Grande, Rio de Janeiro, e tinha 40 anos de idade. Após esse acidente que acabou causando a morte do piloto Alexandre, de 40 anos, a direção da competição suspendeu as provas na terça-feira, provas essas que serão retomadas na quarta-feira.
Colatina tem hoje mais de 3 mil vagas de estacionamento rotativo. Com pouco mais de um ano, a atual administração municipal dobrou o número de vagas que são exploradas pela empresa Vagol. Os valores foram reajustados, mas a reclamação é de que a fiscalização não tem sido a mesma para todos. Tem condutor que reclama que, por causa de poucos minutos, é multado. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que utiliza o espaço de forma irregular e nada acontece. No centro de Colatina, vagas são constantemente ocupadas também o dia todo por vendedores ambulantes, que estacionam seus veículos e por lá ficam como se fosse um local privativo. Flores, tapetes, morangos são alguns dos produtos que são comercializados diariamente na Avenida Getúlio Vargas, em Colatina, a principal do centro. Para expor seus produtos, os comerciantes utilizam os carros, que ficam estacionados no sistema de rotativo. Não podem permanecer por mais de 2 horas na mesma vaga pagando estacionamento, mas nem sempre é o que acontece. E muitos vendedores ficam parados aqui o dia inteiro. Alguns nem colocam o cartão pago para estacionar. De acordo com o secretário interino de Trânsito de Colatina, eles estão cometendo uma infração grave. Eles estão cometendo infração de trânsito, porque na realidade o rotativo ele existe para poder fazer a rotatividade no comércio, o veículo parar, aquele 1 hora, 2 horas. Eles não, eles param, eles pagam o rotativo, mas eles só podem ficar 2 horas. Ele explica que as multas estão sendo aplicadas em casos como estes. O município aplica rigorosamente, os agentes eles atuam rigorosamente em cima disso aí. São poucos agentes, devido ao município ser grande, nós temos São Silvano, nós temos Vilenira. Então os agentes, o pessoal acha que o agente é só o centro, não é o centro, ele roda tudo. O efetivo atual do município, de acordo com o secretário, é de 22 agentes para toda a cidade. Efetivo pequeno que acaba não dando conta de fiscalizar todo o município. A gente consegue perceber que alguns vendedores ficam o dia inteiro estacionados na mesma vaga, porque geralmente são as mesmas pessoas, vendem os mesmos produtos. Mas muitos motoristas também fazem o mesmo. Ficam estacionados na mesma vaga, trocando apenas o cartão do estacionamento. Eles também estão cometendo infração de trânsito. Eles estão cometendo uma infração de trânsito. Eles sabem que não pode, o cara está cometendo, vamos dizer assim, ele está até colaborando com esses demais aí que acham que pode ficar o dia inteiro o veículo naquele local. Ele sabe, a lei é bem clara, são 2 horas, é 1 hora, prorroga por mais 1 hora. Nem que ele saia dali e passe para o da frente, mas ele tem que se movimentar, ele tem que sair. O secretário explica que todo o sistema do rotativo em Colatina está informatizado e os agentes e fiscais conseguem ter controle do tempo de cada veículo em cada vaga. Os fiscais da Facom, eles passam, eles cadastram aquele veículo entra no sistema deles e automaticamente entra no sistema dos agentes de trânsito, através do smartphone. O veículo estacionou 9 horas da manhã, então ele tem horário, eles colocam ele 9 horas da manhã, o agente passou ali 11 horas da manhã e ele não pagou o rotativo, automaticamente ele está notificado. A multa para quem estaciona de forma irregular no sistema de rotativo, tanto para vendedores quanto para motoristas comuns, é de R$ 195,00 mais 5 pontos na carteira. E outra reclamação dos condutores aqui no município de Colatina é a presença de flanelinhas em algumas regiões do estacionamento rotativo, situação essa que em breve será também abordada por nós. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. E esta terça-feira foi marcada por superlotação no pronto atendimento infantil do Hospital Geral de Linhares. Muitas mães que chegaram por volta das 9 horas da manhã não tiveram seus filhos atendidos até por volta das 3 horas da tarde. Algumas mães chegaram ao pronto atendimento infantil às 9 horas da manhã e até por volta das 3 da tarde ainda não tinham sido atendidas. Olha, eu cheguei aqui, faltava poucos para as 10, umas 9 e pouco. Tinha muito mais gente, teve gente que foi embora. Quem tinha condição levou os filhos para outro hospital. Quem tem condição de voltar a outro horário foi também. E a gente está aqui esperando sem água,
As crianças já estão todas estressadas, querendo banho, querendo descansar algumas e não estão conseguindo, além de estarem passando mal. Eu cheguei aqui no hospital às 13 horas e tinha muitos pacientes, crianças na área infantil aqui desde as 8 da manhã. Foram atendidos a menos de meia hora. Continua uma moça aqui também atendendo desde as 10. Quer dizer, se eu cheguei uma hora, que horas eu vou ser atendido se tem gente aqui desde as 8? E não pode ficar assim. Isso aqui é desumano. Muito desumano isso aqui. Isso aqui eles estão com vida. Tinha um menino aqui que vomitou 3 vezes antes de atender e ainda demoraram a atender ele. Aí a mãe falou ali, pegar e levar ele lá para dentro depois. Mas depois de muito tempo mesmo. Além da espera, outra reclamação das mães é pela falta de bebedouro no local. Ele bebeu água porque eu vou lá no outro departamento pegar e eu comprei água de coco, senão estava com fome, e comprei biscoito também. Quem não tem dinheiro certamente fica com sede. Tem gente que deve estar com fome. Uma vergonha isso aqui. Saber que Linhares é tão grande e esse pronto-socorro aqui, essa situação. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares disse que a demanda desta terça-feira foi dentro do normal e pediu para que as mães procurem as unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros antes do atendimento no Hospital Geral de Linhares. Bom, e a gente recebe nos estúdios da Rede Sim Record News aqui em Linhares a coordenadora do Cine de Linhares, Cláudia Fischer, que trouxe assim 2 excelentes notícias ainda para esse primeiro semestre, ainda para este ano de 2018, a geração de quase 500 vagas de emprego em 2 empreendimentos aqui da cidade. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Cláudia. Uma excelente novidade, né? E uma delas, inclusive, já é possível divulgar para que tipo de trabalho vai ser, que é exatamente a ampliação do aeroporto aqui do município, né? Isso, nosso gestor municipal já divulgou também, né? Nosso prefeito divulgou e a gente tem já a expectativa agora para a segunda quinzena agora de abril, já a contratação da mão de obra que vai iniciar nessa ampliação nossa aí do aeroporto de Linhares, né? Pois é, a ampliação do aeroporto, a expectativa já de vários anos, claro que demorou por conta de licença ambiental, mas parece que realmente a obra vai sair e é exatamente essa empresa que vai fazer essa obra que vai contratar essas pessoas. Isso, né? É a Madeira, né, que vai estar fazendo essa contratação com a gente, então previsão já agora para o segunda quinzena de abril, e aí a gente tem a boa notícia que o Cine vai ser parceiro dessa seleção, né? Então todas as vagas passarão lá pela agência, todos terão oportunidades iguais, né, de estarem pleiteando. Nós vamos divulgar, lógico que essas vagas elas vão vir por escalas, de acordo com o andar, né, da obra. Então vão ser funções de acordo com o desenrolar dessa ampliação, mas a gente vai estar divulgando e pré-selecionando na agência hoje do município. Que bacana. Uma outra novidade que a Cláudia traz também para a gente é um outro empreendimento, né? Uma empresa que vai se instalar aqui na área de comércio, né? Isso. E que vai gerar também um bom volume de empregos. Isso, né? Aí essas daí já são, a gente já fala que são vagas permanentes, né? Não é uma vaga temporária como de obras. Então ela já vem e a gente tem expectativa também já para maio, para a inauguração desse empreendimento. Estamos torcendo que o Cine seja parceiro dessas contratações também, mas a gente já tem expectativa aí de pelo menos de 200 a 250 vagas aí para os trabalhadores do município de Linhares vão ser geradas também. Então, no montante dessas 2 expectativas, nós temos quase 500 vagas de emprego aí, né, agora para... Ainda para esse primeiro semestre. Ainda para esse primeiro semestre. Que boa notícia, né? A gente está precisando gerar muito emprego. Aliás, o CAGED trouxe os números, né, da geração de empregos no país. A notícia que você estava me trazendo aqui é que aqui em Linhares o número de entradas no pedido de seguro-desemprego diminuíram, né? As entradas diminuíram. Isso, a gente tem conseguido manter um painel bacana no Cine. Lembrando que não é só o Cine que faz as contratações do município, algumas empresas contratam diretamente, mas numa visão geral a gente tem tido uma notícia boa que a gente conseguiu no segundo semestre de 2017, início já de 2018, a gente tem conseguido aí quase de 30% a 40% menos trabalhadores procurando para dar entrada no seguro-desemprego. Que bom sinal, né? Isso mostra que alguns voltaram para o mercado formal, alguns empreenderam, né, estão trabalhando por conta própria, mas eles já não dependem mais, né, desse recurso do governo para se manter. Então, isso daí é uma emancipação financeira que nos deixa muito felizes. Uma excelente notícia. Eu agradeço aqui a Cláudia Fischer, que é coordenadora da agência do Cine do município de Linhares, trazendo então a informação dessas cerca de 500 vagas de emprego que devem ser geradas pelos próximos meses em Linhares. Cláudia, obrigado pela presença. Obrigada, Cláudia.
De Linhares, seguimos para São Mateus com mais destaques do Norte Capixaba. Olá, boa noite. O combate ao tráfico de drogas na cidade tem sido um desafio para a polícia, mas teve êxito nos últimos dias com apreensões de grande quantidade de drogas no balneário de Guriri. Foram quase 10 quilos de maconha. 2 acusados foram presos. E no início da noite desta segunda-feira, houve perseguição a bandidos nas laterais da BR-101. Após denúncias anônimas de que bandidos armados estavam dentro de um veículo planejando ações criminosas no bairro SEAC, policiais militares foram atender a ocorrência. Porém, quando eles perceberam as presenças dos militares, ignoraram a ordem de parada e protagonizaram cenas de cinema pelas principais vias movimentadas. Eles fugiram em direção à BR-101, saíram da pista central e conseguiram fazer uma manobra em frente à garagem desta viação. Como o trânsito estava complicado e temendo a vida da população, as viaturas diminuíram a velocidade. A perseguição chegou até o bairro Nova Era, onde os criminosos dispararam contra as viaturas e se embrenharam no matagal. Os 4 criminosos estavam dentro deste veículo que foi abandonado no bairro Nova Era. Posteriormente, a polícia prendeu uma mulher que tentava retirar o carro do local. Ela não quis dar mais informações quem teria dado as chaves do veículo. Ela foi conduzida para a delegacia. Segundo apurou o Serviço de Inteligência da PM, os suspeitos fazem parte da quadrilha do traficante de iniciais WPF, mais conhecido como Buda, preso na tarde deste domingo no bairro Vitória, juntamente com comparsas. O bandido estava foragido da Justiça da Bahia, onde é acusado de tráfico de drogas, roubos e homicídios, e tem mandado de prisão expedido pela Justiça do Espírito Santo. Buda foi encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. A polícia ainda não tem pistas do autor do assassinato da jovem Rafaela Leite de Brito, de 24 anos, morta na noite de domingo. Este é o primeiro caso de feminicídio registrado em São Mateus neste ano. Rafaela é a 24ª vítima de homicídio registrado em São Mateus nos 4 primeiros meses de 2018. Um crime ainda cercado de mistérios. A moça teria se envolvido em uma confusão no início da tarde e à noite foi morta a tiros. A polícia mantém as investigações em sigilo. As polícias civil e militar contam com a colaboração da população, denunciando os criminosos através do 181 ou 190. Mais notícias de São Mateus e região no rcim.com.br. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Em Tijuca, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, um ex-bancário resolveu mudar de profissão e investir na piscicultura. O manejo da tilápia tailandesa deu tão certo que virou a principal fonte de renda da família. Tijuca, bairro de Cachoeiro de Itapemirim com ar de interior. E é aqui que seu Antônio, um ex-bancário, resolveu largar o trabalho na cidade e investir na criação de tilápia depois de muita pesquisa, há 20 anos. Eu estava no banco em Minas, né? E logo em seguida eu comecei também a trabalhar numa empresa, logo assim que saí do banco, comecei a trabalhar numa empresa na Califórnia e depois nós viemos para cá e resolvemos investir na piscicultura aqui. A tilápia tailandesa é uma espécie resistente e de excelente comercialização. O sistema utilizado por ele é de tanques-rede. O lago tem 100 metros de comprimento por 50 de largura e em alguns locais alcança até 7 metros de profundidade. Os cuidados são muitos para ter peixes de qualidade. Um desses cuidados é a fotossíntese e para isso ele utiliza esse equipamento. É um aerador, né, com 12 pás, né? Precisa ter isso dentro de um lago, onde que geralmente nós teríamos que ter uma nascente caindo uma água direto dentro da lagoa. Eu não tenho isso. Então o que acontece? Durante o dia existe a fotossíntese, né? Existe um vento que move a lagoa toda, então eu não preciso ligar. Esse aerador a gente só liga a partir de meia-noite até às 6 da manhã. É o horário que falta o oxigênio. E se porventura não ligar esse aerador, existe a mortalidade total do peixe.
A região à beira do lago tem que estar livre de árvore. A lagoa, onde que fica os peixes, ela precisa do raio solar. Então, se você tiver árvore, isso atrapalha completamente o desenvolvimento do peixe. E sem contar também com as folhas, né? As folhas caem no fundo da lagoa, ela apodrece, né? E tira totalmente o pH da água. São 12 tanques rede e em cada um deles tem cerca de 500 tilápias da espécie tailandesa. Mas esse tipo de peixe aí não é um peixe de fácil manejo, não. Tem que ter muito cuidado e muita atenção, principalmente na hora da alimentação. A alimentação é 3 vezes por dia com essa ração rica em proteínas. Essas tilápias já estão com 7 meses. De 15 dias nós temos que fazer essa biometria no peixe. Primeiro porque pela quantidade de ração que você coloca, inclusive proteína também, né? Então, de 15 dias nós temos que fazer. Porque senão, se você não fizer, você acaba desperdiçando a ração, o peixe não desenvolve, né? Então tem uma série de fatores muito importantes. E para nunca baixar o nível da lagoa, ele capta água que vem desse galpão a cerca de 100 metros da propriedade e também capta água que cai no próprio quintal. Nós fizemos um sistema de calçada, tá? E bem descaindo. Quando chove nos 4 lados da casa, a água vem toda para cá, né? Ela descai toda, passa por essa calçada aqui, cai direto dentro dessa manilha aqui, ó. E aí essa água vai direto para a lagoa. Um jeito fácil e prático de reaproveitar a água. Bem, de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. Bom, assim a gente encerra o nosso link de hoje. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.